Vitória gigante, vitória importante e necessária para o Palmeiras no jogo da ida das oitavas de final da Libertadores contra o Galo, Atlético Mineiro, no Mineirão. No jogo contra os jogos, né, contra o São Paulo, né, na eliminação da Copa do Brasil, eu fiquei focando muito na palavra atitude, postura, que não teve nos dois jogos, né, como um todo. Nisso eu vi no Palmeiras, soube estudar muito bem o que era o Atlético Mineiro, quais eram os perigos do Atlético Mineiro, e o Palmeiras conseguiu sim uma importante vitória. Vai trazer para São Paulo uma importante vitória. Grande vitória não diria tanto não, porque o placar foi magro, mas foi necessário. Palmeiras que jogou um primeiro tempo jogando para vencer e o segundo para não perder. Ambos o Palmeiras conseguiu o seu objetivo. Voltou com vantagem, voltou de Minas vivo. Então, para poder jogar com uma certa tranquilidade. Que também não quer dizer muita coisa, porque tranquilidade do jogo da volta não terá. Com certeza o Atlético vai melhorar os pontos que veio a não oferecer perigo para o Palmeiras. O Palmeiras também vai melhorar os pontos que também deveria ter feito de melhor, mas o Palmeiras sai sim vencedor, não somente no placar, mas também na postura e na atitude. Então nesse pós-jogo de Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0, gol de Rafael Veiga, eu vou tentar mensurar aqui a minha visão sobre a importante vitória do Palmeiras também, a postura do Palmeiras e do Atlético no primeiro tempo, no segundo tempo, falar do gol também, né, que jogada bem trabalhada, né, o tal do dedo do treinador. Abel Ferreira participa muito do time do Palmeiras, né? Efetivamente, você vê que as jogadas do Palmeiras são jogadas ensaiadas, não são aquelas bolas lançadas na frente, não é isso, aquela coisa é trabalhada, cada jogador sabe onde cada jogador estará, isso é importante. E falar também dos dois técnicos, né? Falar de Abel, falar de Felipão, o momento de cada um e também o que a gente pode projetar para o confronto da volta, quarta-feira que vem, no Allianz Parque. Então lá, como eu tinha dito, a importante vitória do Palmeiras, e como eu citei bem no início do vídeo, o Palmeiras vence o Atlético muito bem em Minas, né? Quando eu falei uma vitória gigante, uma vitória importante, não falei no sentido não tão pouco, também nem citei que a fatura já está liquidada, porque não está, mas vitória gigante, importante, no sentido que o Palmeiras se propôs e alcançou. E sempre usando os jogos do Palmeiras como exemplo do que não se deve fazer, como foi feito nos dois jogos contra o São Paulo, tanto no Morumbi como no Allianz Parque, a não postura do Palmeiras, como um time grande não se deve portar diante de outro time grande que quer a vaga para a fase seguinte. E ainda bem o Palmeiras o Palmeiras aprendeu com os próprios erros e foi o melhor momento. O Palmeiras estava num momento de acumulando vitórias, novamente vitórias no Brasileirão, e tanto que eu fiz o vídeo pré-jogo focando nisso. Era o melhor momento do Palmeiras aprender com os próprios erros. Para quê? Para voltar com vantagem de Minas Gerais, ou 0-0, ou 1-0, como foi. Então o Palmeiras fez tudo do qual não fez contra o São Paulo. E é isso que dá aquela pontinha um pouco de decepção. E quão forte foi machucado o torcedor palmeirense. O torcedor palmeirense se sentiu com a eliminação para o São Paulo, porque se o time do Palmeiras produz e tem capacidade para isso, tem peças para isso, consegue. Quando não se produz, o Palmeiras que entrou com um time titular, a tal da formação, com as peças que o Abel tem, não tão vastas assim, mas é a formação titular, do 1 ao 11. Então o Palmeiras conseguiu fazer uma boa apresentação, mas no primeiro tempo, no segundo tempo, mas assistiu e anulou também as jogadas do Atlético. Então, quando eu coloco a importância da postura e da vitória do Palmeiras,
Quando eu falo vitória gigante, é por causa do que se foi construído, do que se propôs e fez. Como eu ia falar do domínio do Palmeiras, como foi o primeiro e segundo tempo do Palmeiras. O primeiro foi de amplo domínio, sim, nem parecia que o Palmeiras estava no Mineirão, Palmeiras jogando, não o fino da bola, mas aquela coisa do Palmeiras com a bola ofendia o Atlético Mineiro. E surpreendentemente, meio que o Atlético meio que aceitava esse domínio do Palmeiras. Torcida do Atlético participativa, enchendo o Mineirão, o ambiente totalmente a favor do time atleticano, só que o Atlético apresentando falhas. E a mais gritante que foi, o Palmeiras soube ocupar um grande espaço dentro do meio de campo do Atlético. O Atlético tinha um montante na zaga e um montante no ataque, mas não produzia. Nada fazia. O Palmeiras soube dominar muito bem. Zé Rafael foi um leão, principalmente no primeiro tempo, na marcação e distribuição de jogo. Gabriel Menino tentou bastante jogadas, mas também muito pelo ímpeto e menos por calma. Errava bola até certo ponto infantil. Acho que será um pouco da calma, da sobriedade que tem Zé Rafael, Gabriel Menino não tem, mas os dois, eu sinto que os dois se casam muito bem no sentido de dar volume. Eles têm um bom padrão defensivo, os dois não são grandes marcadores, mas sabem se portar, se postar à frente da zaga, dando respaldo aos zagueiros também. Então o Palmeiras foi dominante não só no que se propôs fazer ofensivamente, que foi coroado com um gol, mas também com a sua postura defensiva, que também não foi tão exigida pelo Atlético. O Atlético foi mais esporádico para o ataque, então pouco ofendeu o Palmeiras. Mas quando ofendeu a defesa palmeirense, a zaga estava lá, Murilo jogando, me surpreendeu bastante a calma, a sobriedade, até a classe. Dá até medo de elogiar muito o zagueiro, a não ser quando o zagueiro seja Gustavo Gomes. Murilo jogou uma partida irretocável, sim. Na parte defensiva, teve duas jogadas que ele deu um carrinho certeiro, tomando a bola limpamente do Hulk, que tem o dobro do tamanho dele, fisicamente falando, né? A massa corpórea do Hulk dá de sobras por cima do Murilo. O Murilo soube anulá-lo muito bem. E o Palmeiras fez o melhor, botar o Murilo para poder marcar o Hulk. Porque se colasse o Gustavo Gomes para pegar o Hulk, você mata a zaga do Palmeiras, porque o Gustavo Gomes ficar pessoalmente para marcar e grudar no Hulk, você perde todo o setor defensivo. Isso que foi, pode-se dizer, o grande trunfo, um dos grandes trunfos do Abel, colocar o Murilo para marcar pessoalmente o Hulk, para fazer aquela sombra, para atrapalhar e deixar o Gustavo Gomes flutuando e marcando como cão de guarda, sempre pegando um, pegando o outro. Então sempre presente em todos os pontos, tanto no lado direito como no lado esquerdo da zaga, da zaga palmeirense e do ataque atleticano. O gol do Palmeiras é a tal que muitos dizem que foi uma bola lançada ao Léo, somente se livrada. Não. O Palmeiras começa recuperando uma bola e da parte defensiva cruza a bola para a parte direita com o Mike. E o Mike, você percebe que ele levanta a cabeça, olha e percebe que Gustavo Gomes já estava no ataque. E o que acontece? Faz o lançamento. Ele faz um lançamento da parte da diagonal, quase da intermediária, perto da linha do meio de campo, para a área do Atlético, que o Gustavo Gomes escora para o meio da zaga, resvala entre os atacantes do Palmeiras, um pouco com o Rony, um pouco com a zaga atleticana, e sobra a bola limpa para Rafael Veiga, que pega de prima, de bate pronto assim, um bonito gol. A bola está um pouco mascada, mas ele pegou, um chute enviesado, com certeza, um chute forte, apesar de mastigado, mas forte e sem defesa para o Everson. Então o Palmeiras foi coroado com uma jogada ensaiada, treinada, trabalhada, foi coroado com um gol.
Então o Palmeiras foi bem, o Palmeiras foi o tipo do time que deu gosto de ver, porque teve a chance do gol, a chance do jogo, foi lá e fez. Segundo tempo palmeirense, o Palmeiras foi mais precavido, isso também conta muito que já fez 1-0 no primeiro tempo. O Palmeiras, pra que eu vou querer ousar, pra que eu vou querer me expor mais à frente se eu já tô com o resultado construído? Então, não que eu vou parar e brecar as minhas atitudes ofensivas, mas ser mais precavido. E foi assim que o Palmeiras fez. Segundo tempo, o Palmeiras recuou mais as linhas, né? É o tal do aquele negócio lá você chamar, você seduzir o adversário para poder. Você atrasa suas linhas para quê? É a tal, que nem eu falo, a tal armadilha do Abel, que é a falsa retranca. Você propositalmente recua seu time, a parte da zaga recua, dá 2-3 passos para trás, chamando o ataque. O ataque do Atlético é perigoso, por mais que não tenha produzido tanto. Produziu bem na figura de Hulk, mas Pavon e Paulinho para mim foram ausentes no jogo inteiro. O segundo tempo foi mais oba-oba, foi mais na base do abafo, mas com qualidade. Quem tentou algo para mim no primeiro tempo, quando o Galo estava mal, foi o Hulk. E o Palmeiras soube muito anular no segundo tempo. Suportou. O Palmeiras levou muita porrada. Até literalmente fazendo, porque o Atlético também batia. O Palmeiras respondia na mesma altura também. Foi um jogo justo, né? Foi um jogo avero, um jogo bom de se assistir, porque não teve. Foi um jogo para homens, no sentido, na acepção da palavra, na atitude. Então o Palmeiras fez um jogo muito bem ofensivamente no primeiro tempo, e no segundo tempo fez um jogo primoroso na parte defensiva. Certos pontos até exageradamente defensivo, não precisava tanto, mas já que se propôs e teve sucesso, então ponto para o Palmeiras, ponto para Abel Ferreira também. Que uma coisa que eu gosto de elogiar no Abel é quando ele se propõe algo e esse algo dá certo. Como muitas vezes eu já vim aqui e critiquei, como eu usei de exemplo, os jogos contra o São Paulo. Se foi ou não algo orquestrado por Abel Ferreira, deu muito errado. Ou ele propôs algo e o time não executou. Então aí pode falar cansaço, pode ser falha técnica, uma jornada infeliz. Você pode enumerar muitas coisas. Mas o Palmeiras do São Paulo e o Palmeiras do Atlético Mineiro, houve uma grande mudança quanto à atitude. O jogo contra o São Paulo passou. Já foi. Eliminação, o São Paulo segue em frente, o Palmeiras foi eliminado. Quanto ao Atlético, tá tudo em branco, tá tudo em aberto ainda, né? Então o Palmeiras construiu uma importante vitória, mas não tá longe de ter matado o confronto, não tem nem perto disso. Agora falando também um pouco do Atlético, o Atlético foi bem o antagonismo ao contrário do que o Palmeiras foi. O Palmeiras dominou o primeiro tempo e foi dominado no segundo. O que eu falei com o Palmeiras, troca tudo com o Atlético. O Atlético foi dominado, de certa forma, né? No primeiro tempo, até consumado com o gol do Palmeiras, com um bonito gol de Rafael Veiga. E no segundo tempo o Atlético Mineiro, aí que ele domina, mas sem aquela qualidade, muito mais na correria, na base do abafa, na base do vamos que vamos, porque o Atlético já começa o segundo tempo perdendo de 1-0. Tem que correr atrás do empate. Tentar o empate e a virada. A torcida cobra isso, né? A campanha com o Felipão já não é boa. Então precisava da vitória. Para todos os efeitos. Para efeito de classificação na Libertadores. Para efeito de tudo. A torcida do Atlético é exigente e cobra uma vitória que não veio. Então, uma coisa que até me deixou certamente preocupado, não por ser Palmeiras, mas por ver o não futebol do Atlético no primeiro tempo, o Atlético ser, de certa forma, encaixotado. O Atlético ficou meio que encurralado contra um Palmeiras de cabeça erguida, soube distribuir jogo, fazer inversões de jogada, tal qual a jogada do gol, jogadas, bolas invertidas. A bola foi de um lado para o outro, do outro para um lado, e a zaga do Atlético olhando, cadê a bola, e nada dava.
Então também teve a parte que nem quando o Mike cruza a bola e deu na cabeça do Gustavo Gomes, que cabeceou para trás. Se fosse uma zaga minimamente bem postada, que eu já tinha falado, eu já tinha citado das deficiências no pré-jogo, no outro vídeo anterior a esse, quando eu falei das deficiências que Rabelo e Gemerson têm, era citando mais ou menos isso aí. É o tal de falhas mínimas, mas falhas técnicas que comprometem todo um trabalho. Então, mais uma derrota para a conta de Luiz Felipe Scolari e também mais uma derrota para a conta do Atlético Mineiro também, né? Então, houve falha da zaga? Eu acho que houve desatenção. O Atlético até se portou direitinho dentro de um contexto, mas passar 45 minutos tentando correr atrás de um gol de empate que não veio é sintoma de um time que também não tá legal, né? Dentro de casa deveria ter amplo domínio, acredito, o time do Atlético. Não, mas não houve. Não houve. Houve um time senhor das ações do primeiro tempo, que era o Palmeiras, um time na obrigação de correr pelo empate, que era o Atlético. No segundo tempo, citando um pouco no primeiro tempo ainda, que eu falei do Hulk, o Hulk foi o único que tentou com lucidez e participação efetiva no ataque, foi somente o Hulk. Porque eu falei, Pavon e Paulinho, aquele foi presenças nulas no primeiro tempo. Não tentou nada, aí nisso que acontece, sobrecarregou o Hulk, foi muita bola somente nele, aí nisso ficou até um pouco mais fácil para o Murilo, né? Sabe, uma coisa leva a outra. O Murilo teve sucesso na marcação pessoal em cima do Hulk, mas isso ocasionou porque era muita bola no Hulk, era previsível, era eu antecipar o Hulk que eu tirava a bola dele, porque um Paulinho e um Pavon estavam sumidos, ou se escondendo atrás da zaga, ou a zaga do Palmeiras foi muito boa e anulou e marcou eles. Então, tem tudo isso também, mas eu prefiro ver também na parte que falhou também, jogador botar a bola debaixo do braço e cobrar, toca em mim que eu resolvo. O Hulk chamou, mesmo não tendo sucesso, méritos também da zaga do Palmeiras, mas tem seus méritos. O Palmeiras tem seus deméritos, o Atlético Mineiro no resultado consumado, sim. Então, Hulk, mesmo no Atlético mal, ele tentou e no segundo tempo ele foi muito mais força e transpiração do que técnica. Então ele sempre lutou, muitas horas sozinho para tentar fazer um Atlético vencedor. Não conseguiu. Então, pro segundo tempo, o do Atlético Mineiro houve-se uma melhora, que nem eu citei, naquela coisa houve-se um time apático no primeiro tempo, assistindo o Palmeiras ser o senhor o senhor das ações no jogo. Segundo tempo, o Atlético na incumbência e na obrigação de ter que empatar, para ter que virar, o Atlético se mandou para frente, tanto que permitiu muitos ataques do Palmeiras. O Palmeiras perdeu lances com o Rony, com o Arthur, então o Palmeiras perdeu boas chances, da qual poderia ter matado o jogo e até o confronto, mas assim não fez, né? Pouco de mérito e demérito também das duas equipes também. De Felipão também, é o nono jogo do Felipão sem vitórias. Palmeiras ganha do Atlético Mineiro e o Felipão fica com 9 jogos, 5 derrotas, 4 empates, envolvendo várias competições. E é ruim, é triste, porque o Atlético Mineiro, até na figura de Luiz Felipe Scolari, da qual eu gosto muito, né? Eu, por ser palmeirense, devo muito dos títulos que o Palmeiras tem, do qual eu já me fiz presente assistindo, torcedor, e ver o Atlético dessa situação de... Com certeza o Felipão, ele cobra, ele trabalha, ele faz por onde, mas ele não... Parece que ele não consegue tirar. Ele não consegue tirar o melhor para a equipe do Atlético. Então é complicado. Esse último, que nem fala assim, uns chamam de Last Dance, a última dança do Felipão, como muitos chamam de Last Dance, a passagem agora do Felipão do Felipão não, do Luxemburgo no Corinthians, né? Que vamos ver o que ele vai fazer no seu último grande trabalho. Se é que vai ser o último grande trabalho, né? Se vai ser o último, se vai ser grande, não se sabe. Então o Felipão preocupa porque
vai chegar a 10 jogos e o Atlético não ganhou. Perde em casa um jogo que poderia ter sido ganho. Se jogasse melhor, se produzisse melhor, deixou o Palmeiras dominar parte do jogo. E você deixar um time perigoso como o Palmeiras dominar é pedir para perder. Ou flertar perigosamente com a derrota. Então isso não se deve fazer. Então o time do Abel Ferreira, o Palmeiras, gosta muito de ofender o adversário, provocar lá e induzir o time, no caso o Atlético, ao erro. Induziu. A zaga errou, bola limpa na frente da área, chutou, gol do Palmeiras. Então não se pode errar contra o Palmeiras. Errou, perdeu o jogo. Um comparativo com Abel e Felipão, do qual eu acho Abel, o objetivo que eu falei, eu elogiando muito o Abel, objetivo alcançado, ou sei lá, ou até além do que o alcançado. Não sei se Abel projetou, vamos sair vencedor do Mineirão, né? Eu, como torcedor, se tivesse um empate, dependendo da situação, fosse um Atlético que massacrasse o Palmeiras conseguisse um 0x0, 1x1, pô, tá legal, na volta a gente resolve no Allianz Parque. Mas eu não vou dizer que foi surpreendente essa vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras produziu pra tal, jogou bem, não foi uma vitória que caiu do céu. O Palmeiras não jogou nada e ganhou, não, jogou justo. O tal do que eu falei foi a atitude que não teve na eliminação para a Copa do Brasil, né? Se tivesse, acho que o Palmeiras poderia dar mais, um pouco mais de calor na equipe do São Paulo, né? Tanto que não deu, perdeu. São Paulo, com mais vontade do que técnica, conseguiu, né? Então o Abel tem muito disso. No lance do gol, que eu citei também no comentário, falando aqui, Abel Ferreira sabe armar muito bem a equipe, ofensivamente, defensivamente, inversões de jogada para que confundir uma zaga oscilante. Eu citei da fragilidade de Rabelo e Gemerson. Bolas invertidas de um lado para o outro da zaga, a bola vai para a área e sai, confunde uma zaga. E a zaga do Atlético não é essas maravilhas. Tem bons nomes, como eu falei, tem um Arana que é mais ponta do que lateral. Isso causa ter muitos buracos nas costas dele. Nisso, um Dudu, algumas vezes jogou bem pelas costas dele, outras horas o Arthur fazendo a festa nas costas do Arana. Mas o miolo de zaga do Atlético que complica, e o Abel soube fazer essa leitura. Do Felipão, que eu citei, o histórico dele nessa passagem do Atlético preocupa, porque, que eu falei, 9 jogos, 5 derrotas, nenhuma vitória, 4 empates, é muito mais do que perigoso, é alarmante, porque o Atlético não tá no pelotão lá de cima do Campeonato Brasileiro, tá meio de tabela, tá bom, mas a menina dos olhos é a Libertadores. Já perder em casa, o time sente. Eu senti a crista do Galo baixar no gol. Você percebeu, os jogadores do Atlético ficaram em silêncio. O Filipão também não gritou com a equipe para dar aquele ânimo. Um ou outro querer, não, vamos lá, gente, dá para empatar, dá para virar. O Atlético sentiu demais, então teve que caminhar muito mais para tentar empatar o Palmeiras. Nem conseguiu. E Filipão vai ter muito trabalho, se é que ele vai ter tempo para fazer muito trabalho, né, com essa equipe do Atlético. Se os dirigentes não vão perder a paciência e já querer minar o trabalho dele, o que infelizmente é normal se tratando de Brasil. Então, nesse espelho, nesse confronto, nesse cara a cara, Abel e Felipão, eu acredito que Abel tem tudo para poder fazer novamente um bom e um grande jogo, já projetando o confronto final no Allianz Parque. Então, é o tal do Palmeiras, esse mesmo futebol. Fazer em casa, obviamente que vai ter o impulso da sua torcida, que com certeza vai lotar, vai ser mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, vai ter pressão da torcida, o time se empolga, se infla. O Palmeiras é muito também na base da empolgação, tem técnica, tem obediência técnica, mas também é muita empolgação, vibração, transpiração, e isso o Palmeiras faz o Palmeiras ser
diferente e o Palmeiras ousa mais dentro da sua casa. Então, o pós-jogo é esse aqui. Falando do Atlético, do Palmeiras, dos dois técnicos também, o confronto que fala que ainda está em aberto. Palmeiras fez 1-0, cumpriu legal o seu papel. Não vou dizer cumpriu a obrigação, não, que não sei, ganhar no Mineirão contra o Atlético, não sei se era obrigação, mas cumpriu. Ótima vitória, importante, gigante vitória, não na elasticidade do placar, não, mas na importância da atitude, da postura, que eu sempre cobro isso do Palmeiras. O Palmeiras, para poder se manter no topo, na relevância, na prateleira de cima, entre os maiores times do Brasil, é a postura de campeão, a postura de vencedor. A partir do momento que o Palmeiras entra em campo com essa postura, o Palmeiras, com as peças que tem, né? Deveria ter até melhores peças, mas com as peças que tem, é um time duro de ser batido. E se tiver oportunidade e se permitirem, o Palmeiras vai lá e ofende e vence partidas. E nisso, acumulando, vence campeonatos, sim. Então, gostei do Palmeiras. Vitória gigante, vitória importante, vitória gigante.